Salmo 150, chegamos agora ao cume final da cadeia de montanhas dos Salmos. Eleva-se alto até o claro azul celeste, e seu ponto mais elevado é banhado na luz solar do eterno mundo da adoração. É um enlevo. O poeta, está repleto de inspiração e entusiasmo. Ele se detém para não debater, ensinar, explicar, mas clama com palavras inflamadas. Louvai-o, louvai-o, louvai a Deus, louvai a Deus. Charles Spurgeon. Todo salmo, o último salmo termina com um coro ao louvor de Deus, em que o profeta convoca todo o povo, todos os instrumentos da música sagrada, todos os elementos e todas as estrelas para participar. Sublime final dessa ópera de 60 anos cantada pelo pastor, o herói, o rei e o ancião. Neste salmo de fechamento vemos o entusiasmo quase desarticulado do poeta lírico. As palavras pressionam seus lábios tão rapidamente, elevando-se em direção a Deus, a fonte delas, como a fumaça de um grande incêndio da alma espera pela tempestade. Aqui vemos Davi, ou antes o próprio coração humano, com todas as suas notas de tristeza, alegria, lágrimas e adoração, concebidas por Deus, a poesia santificada, a sua expressão mais elevada, um vaso de perfume quebrado nos degraus do templo, espalhando seus aromas do coração de Davi ao coração de toda a humanidade. William Plumer. Todo o salmo, o primeiro e o último dos salmos, tem o mesmo número de versículos. Ambos são curtos e muito memoráveis, mas o escopo de cada um deles é muito diferente. O Salmo 1 é uma instrução elaborada do nosso dever, para nos preparar para os confortos da nossa lealdade. Este é o completo arrebatamento e êxtase, e talvez tenha sido redigido propositadamente para ser a conclusão desses cânticos sagrados, para demonstrar qual é o desígnio de todos eles, o qual é nos auxiliar no louvor a Deus. Matthew Henry. Versículo 1. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai a Deus no seu santuário. Aleluias devem ser continuamente apresentadas na igreja terrena, nas cortes celestiais. Na pessoa de Jesus, Deus encontra uma santa habitação ou santuário, e ali ele deve ser grandemente louvado. Charles Adams Spurgeon. Versículo 2. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Não há nada há de diminuto em relação a Deus, nada pequenino em relação a Deus, não há nada grandioso à parte dele, e não existe nada grande fora de Deus. Se sempre fôssemos cuidadosos em adequar nossa adoração ao nosso grande Senhor, como cantaríamos melhor se pensássemos na grandeza de Deus? Como adoraríamos com mais reverência? Feitos tão grandiosos deveriam receber louvores excelentes. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Muitos homens, muitas mentes, e esses tão diferentes quanto cordas e flautas. Mas há somente um Deus, e esse único Deus deveria ser adorado por todos. A palavra traduzida flautas significa uma forma mais simples de instrumento de sopro do que os instrumentos modernos e mais elevados. E, indubitavelmente, muitos pastores piedosos derramaram graciosas canções em uma flauta pastoril ou flauta doce,
e assim magnificaram o seu Deus. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3 a 5. Como Santo Agostinho diz aqui, não se omite nenhum tipo de habilidade aqui, todas são relacionadas ao louvor a Deus. O fôlego é empregado no sopro da trombeta. Os dedos são usados para tocar as cordas do saltério e da harpa. Toda a mão é exercitada ao bater no tamborim. Os pés se movem na dança a instrumentos de corda, literalmente cordas. Ao órgão, o gabo syrinx, composto de muitos tubos, sugerindo combinação, e os símbolos tinindo uns com os outros. C. Wordsworth. A pluralidade e a variedade, eu digo, destes instrumentos eram adequadas para representar as diversas condições do homem espiritual e da grandiosidade de sua alegria encontrada em Deus, e para ensinar como deveria ser um incitar das afeições, dos poderes da nossa alma e uns dos outros na adoração a Deus. Que harmonia deveria haver entre os adoradores de Deus, que melodia cada um deveria produzir em si mesmo, cantando a Deus com graça em seu coração. Que nenhum meio, nem instrumento, nem qualquer expressão do corpo reunido poderia realçar suficientemente nestas exortações para louvor a Deus com trombetas, saltério, etc. David Dixon. Patrick tem uma... tem uma nota interessante sobre os muitos instrumentos de música do Salmo 149, que citamos aqui. Os antigos habitantes de Etrúria usavam a trombeta, os acádios, os apitos, os ciricianos, os saltérios, cretas, a harpa, os trácios, a corneta, os espartanos, a flauta, os egípcios, os tambores, os árabes, o símbolo, Clemente, Piedade, quarto. Enfim, não podemos dizer que na enumeração de instrumentos musicais deste salmo há uma referência à variedade que existe entre os homens no modo de expressar alegria e despertar a emoção. Andrew A. Bonner. Versículo 6. Todo ser que respira louve ao Senhor. Que todo fôlego louve. Isso significa todos os seres viventes. Ele lhes deu fôlego. Que respirem os seus louvores. Seu nome é composto no hebraico de fôlegos e não de letras, para demonstrar que todo o fôlego vem do Senhor. Portanto, que seja utilizado para ele. Unam-se todos vocês, seres viventes, na canção eterna, sendo o menor ou o mais grandioso. Não retenham seus louvores. Que dia será quando todas as coisas em todos os locais se unirem para glorificar o único Deus vivo e verdadeiro? Este será o triunfo final da Igreja do Senhor. Charles Haddon Spurgeon. Não há nada no saltério que seja mais majestoso ou mais belo do que este breve final, mas muito significativo, em que a solenidade de tom predomina, sem, no entanto, perturbar minimamente a súbita alegria que o final de um saltério parece destinado a produzir, reproduzindo emblematicamente o triunfo que aguarda a Igreja e todos os seus membros quando, por meio de muita tribulação, entrarão no descanso. Aguarda a Igreja e todos os seus membros quando, por meio de muita tribulação, entrarão no descanso. Joseph Addison Alexander. Louvai ao Senhor, Almeida Revista e Corrigida, mais uma vez. Aleluia! Assim o salmo é circundado com a nota de louvor, e assim o livro de Salmos é finalizado com uma palavra reluzente de adoração. Leitor, neste momento você não fará uma pausa por um momento para adorar
o Senhor, o seu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Charles Haddon Spurgeon. Aleluia. Enfim, graças a Deus, terminei aqui. Se Deus quiser, eu ainda vou gravar um vídeo com o índice. Enfim, amanhã, se o Senhor permitir. Mas, por enquanto, eu creio que este foi o Salmo 150. Amém. Feito lipas, tenha todos uma ótima noite.